Saudações, surfistas da internet! Tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um episódio no nosso podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. No episódio de hoje, iremos conversar sobre um assunto bastante interessante: terapia católica. E para tal, convidamos Tássio Siqueira, filósofo, teólogo e ex-monge. Tudo bom, Tássio? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Matheus? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu caro, pela participação, ter aceitado o nosso convite. Mas vamos lá, né? Vamos começar aí do começo, né? Eu dei um pouquinho aí das suas credenciais, mas fale um pouquinho mais da sua vida, quem é o Tasso Siqueira, como é que você chegou nessa abordagem católica para terapia? Bom, em primeiro lugar, Matheus, propriamente não existe uma terapia católica, né? Até porque se eu trouxer esse nome, há uma possibilidade de que alguma autoridade eclesiástica me, me obrigue a repensar o nome, né? No fundo, eu sou um terapeuta católico. De fato, às Perfeito. vezes eu apresento como terapia católica. Por quê? Porque na tradição da igreja, sempre houve o acompanhamento entre o discípulo e o mestre. Bom, Jesus fez isso com os apóstolos. E depois, ao longo da tradição, foi se constituindo esse discipulado também nos padres do deserto, nos mosteiros, depois a famosa direção espiritual, que hoje em dia acaba sendo um artigo de luxo, porque tem pouca oferta de direção espiritual. Então é muito difícil você encontrar um sacerdote hoje disponível, até pela carência de padres, pelo excesso de trabalho, e às vezes porque muitos deles não valorizam mais o aspecto da direção espiritual, né? E quanto muito, principalmente aqui em Brasília, né, que nós estamos em Brasília, nós temos uma boa oferta de confissão, mas de direção espiritual eu costumo dizer que é um artigo de luxo mesmo. Então, quando a pessoa está com alguma carência espiritual, ela recorre a terapeutas, né? E nas Perfeito. terapias ou nos consultórios de psicologia, porque aqui a gente define depois um pouco melhor, né, o que significa terapeuta, o que significa psicólogo, muitas vezes não se encontra o conhecimento da antropologia católica. Então, o fato de eu ter tido a experiência que eu tive, desde os 15 anos de idade, dos 15 aos 30, né, eu fui religioso da Igreja Católica. Quando eu falo monge, é porque a minha vida era monacal, mas eu não estava numa congregação monacal. A minha congregação era uma congregação religiosa, mas eu tinha votos de pobreza, castidade e obediência. Por que eu falo monge? Porque se hoje em dia, no linguajar comum, religioso significa qualquer um que acredita em algo, né? Então, quando eu falo Sim, fui religioso, as pessoas não entendem. Fui monge? Pronto, entende. Fui seminarista? Não fui seminarista. Eu fui religioso. entendi. São conceitos canônicos diferentes, né? Então, falando um pouquinho da minha credencial, é isso, né? Eu tive esses 15 anos de vida monacal, onde eu pude estudar também aspectos terapêuticos, onde eu atendi bastante, muitas pessoas na Itália, principalmente, que foi onde eu tive mais tempo. E nesse contexto, hoje eu trago um pouco do que significa ter um acompanhamento espiritual, né, no contexto cultural e religioso católico. Nós somos católicos, eu sou católico, eu não falo em nome da instituição, eu sou um católico. Perfeito. E o direito canônico me Perfeito. protege enquanto missão e apostolado. Ele Entendi. diz que todos nós somos chamados e obrigados a evangelizar. Eu não preciso, nesse sentido, solicitar uma autorização formal para poder atender espiritualmente ou atender terapeuticamente uma pessoa. Não sei se eu Não, expliquei ou confundi mais. não, deixou bem claro, até porque, Tássio, você até falou que depois você iria colocar essa diferenciação entre terapeuta e psicólogo. No episódio, acho que no segundo e no terceiro, a gente conversou com um psicanalista que deu uma pincelada sobre isso aí, mas, por favor, fique à vontade para deixar aí, para esclarecer mais ou menos, novamente, qual a diferença de um terapeuta e um psicólogo. Claro, aqui no Brasil existe esse espaço legal.
inclusive, para a pessoa atuar como terapeuta, e a legislação só exige que se tenha um curso preparatório, alguma preparação, nem sequer estipula a quantidade de tempo, o que é um absurdo, de certa forma. E você pode ir ali comprar na internet um diploma Hum, por 50 Sim. reais e dizer que você fez um curso da terapia XY, né? É, e atuar, né? Abrir ali o seu consultório e começar a atender as pessoas. Agora, a psicanálise, por exemplo, ela não é um estudo acadêmico, no sentido Perfeito. formal. Ela é um estudo estruturado, mas não está dentro da faculdade, né? Então, muitos psicanalistas são psicólogos, sim, mas uma boa parte deles também só fizeram curso de psicanálise e se formaram na psicanálise, né? E em outros âmbitos, você vê a tal da terapia holística, que Sim. também dentro da espiritualidade católica, ela não é bem vista, principalmente por padres exorcistas. Você vê o padre Duarte Lara, ele tem comentado bastante, aquele português, né? Ele tem comentado bastante a questão de pessoas que ele atende com demonopatologias, né? Demopatológicas, são possuídas pelo demônio, que muitas vezes elas procedem de reiki, porque Uhum. ou terapia constelação familiar, ou yoga, ou enfim, são terapias holísticas, né, que em muitos casos abrem portas espirituais perigosas. Sim. Então, nesse sentido, quem faz o estudo formal da psicologia na faculdade e se inscreve no CRP é um psicólogo. Quem não faz o estudo formal na faculdade pode atuar como terapeuta. Agora, o psicólogo atua como terapeuta? Sim, ele pode atuar como Sim. clínico, né? Eu, de Sim. fato, estudo psicologia, mas eu atuo agora como terapeuta, independente da minha questão do estudo psicológico, né? Por quê? Porque eu vejo essa carência nos católicos. Meu público tem sido netamente católico, Perfeito. né? As pessoas que estão querendo ter um crescimento espiritual e e não sabem por onde começar, né? Não tem uma orientação. Agora, isso quer dizer que a pessoa vai ter que seguir aquilo que eu digo para ela, em hipótese alguma, porque a orientação espiritual ela não é nada mais do que um caminho de discernimento interior. Então, aprender a discernir é que é o desafio. Santo Inácio de Loyola, que é o mestre do discernimento interior, digamos, na igreja, né, que criou os exercícios espirituais, que é aquela metodologia de você colocar-se diante de Deus para refletir sobre o princípio e fundamento da sua existência. E a partir daí, identificar qual é a vontade de Deus para você. Isso já não se fala muito hoje. Isso já se Uhum. perdeu em muitos aspectos da espiritualidade popular. Hoje as pessoas estão de novena em novena, de cura em cura, mas quem é aquele que está procurando seguir a vontade de Deus na própria vida? Ou aceitá-la? Ou, inclusive, buscar esse discernimento interior que vai trazer a paz da sua alma? As pessoas, elas estão tão perdidas que elas misturam coisas santas como se fosse a verdadeira espiritualidade. Nem tudo que aparentemente é santo te leva para Deus, porque pense bem, Lúcifer, anjo da luz, né? Portador da luz, uma das criaturas a mais perfeita, assim, a angélica que Deus criou, né? Onde ele Uhum. chegou? Ele não chegou a Deus, ele chegou a ele próprio, na contemplação da própria beleza. E isso significou um caminho de vida espiritual diferente de São Miguel Arcanjo, por exemplo, que possivelmente vivia uma época, o Evo angélico, né, de muita fé e, inclusive, de uma espiritualidade diferente da espiritualidade de Lúcifer, né? Tem um livro muito bonito do padre José Antônio Fortea, né, que fala sobre os anjos, e ele cria uma historinha sobre a origem dos anjos. É uma teologia narrativa, que eu gosto muito do padre José Antônio Forté, nos livros onde ele faz a teologia narrativa dele.
Ele vai preenchendo os vazios da teologia com uma história, Sim, uma narração. sim, E aí você consegue perceber um pouco como é a realidade da vida espiritual, né? A gente anda pelo mundo, Mateus, com muitas armadilhas, muitas. Diz que São sim, Macário, aquele padre do deserto, ele uma vez teve uma visão do mundo, o mundo rodeado com tantas armadilhas que ele disse para Deus: mas como? Como é possível eu andar por esse mundo sem cair em alguma armadilha do demônio? E ele recebe a resposta: humildade e oração. Humildade e oração. Aí é o princípio da vida espiritual. Agora, como é que nós começamos a nossa vida espiritual? Curas, libertações, e sim. ficamos aí. Eu não digo que não sejam necessárias essas curas e libertação, porque a gente está num mundo dominado por forças das trevas, mas e os princípios de vida espiritual? Para você começar na vida espiritual, você precisa de humildade. E a humildade, ela não é um esforço pessoal, ela é fruto de oração. Então, porque você está lidando com a graça de Deus. A graça de Deus não é esforço pessoal. Não, eu vou me esforçar e agora eu vou ser santo. Quem dera, meu filho. É impossível para a gente alcançar a santidade com esforço pessoal. É pura graça. Mas isso exige um acompanhamento. Não é que exige um acompanhamento. Deus te acompanha. É como Jesus dizia para a irmã Faustina Kowalska no diário: quando você não tiver um diretor espiritual, eu vou ser teu diretor espiritual. Uhum. Mas que bonito é quando nós podemos ajudar-nos entre si, como católicos, os mais preparados, né, que tenham a humildade suficiente de que eles não sabem nada, mas que pelo menos se disponham a atender espiritualmente, né, aquelas pessoas. E nós temos um exército de ex-religiosos e ex-padres na igreja que poderiam se dispor a isso, né? Obviamente, estou falando daqueles que conservam a fé, porque a provação é muito grande também, né? Sim. Principalmente para quem foi ex-religioso ou ex-padre ou ex-freira. Enfim, viajei demais na maionese ou vai por aí a Não, não, mas reflexão? não, mas é isso aí, é bem interessante o que você falou, mas eu queria saber um pouquinho aí, vamos lá, da sua vida religiosa, né, que você falou, né? Que tem aí as pessoas falam, ah, eu sou um ex-religioso, a pessoa abandonou a fé, não, não é bem assim, né? Porque tem várias é, Exatamente. de- designações, né? Vamos começar aí, como é que foi a sua experiência dos 15 aos 30 anos, essa sua vida religiosa? Eu vou te contar algo que eu não costumo contar normalmente, viu? Ó, até porque Olha, eu também não sou muito famoso, então, enfim, né? Eu, com 15 anos, eu entrei numa congregação religiosa que, do meu ponto de vista, é um dos maiores mistérios. Do meu ponto de vista, não, eu estou citando o Papa Bento XVI, né? Ele, olhando para essa congregação, ele mesmo falou: é um mistério. Por quê? Porque a formação era muito boa. Eram seminários aqui no Brasil, a origem é mexicana, né? Tinham seminários aqui no Brasil, 3 seminários, cada um com 300 seminaristas. Em Roma, 2 seminários, um com 1.000 seminaristas e outro com mais ou menos por aí também. E no mundo inteiro, Estados Unidos, Espanha, França, em tudo que é canto, essa congregação ela conseguiu ter muitos seminaristas, muitos religiosos. Quando eu falo seminários, não são seminários, são casas de formação, porque há essa certo, diferença. Quando se trata de vida religiosa, não são seminários, são casas de formação. perfeito. E nessas casas de formação, eu já vou falar o nome, né? Cria um mistério. Nessas casas de formação, nós tínhamos uma vida religiosa muito regrada. Acordávamos 5h15 da manhã, tínhamos a nossa oração mental de 1 hora, missa, tínhamos adoração, tínhamos estudo, vida de silêncio, a diferença entre silêncio relativo e silêncio absoluto, né? Tínhamos uma vida contemplativa, né? Apesar do carisma da congregação ser ativo. Só que nós estávamos no centro de formação. Só para você ter ideia, eram 15 anos de formação.
Qual é a congregação Ah, que tem 15 anos de formação para o cara sair sacerdote? Agora, 10 anos foram em Roma, né? Anos maravilhosos para mim. Conheci o Papa João Paulo II, o Papa Bento, saí um pouco antes do Papa Francisco. E quando eu estava, faltando ali um ano e meio para a ordenação sacerdotal, o Papa Bento XVI, em uma homilia em Roma, na Praça de São Pedro, se não me engano era Jubileu Sacerdotal, 2010 ou 2009, ele, referindo-se aos seminaristas do Seminário Maior Romano, né, ele falou assim: olha, que não seja o tempo de seminário que obrigue vocês a se tornarem padres. Façam um discernimento vocacional sério. Aquelas palavras me pegaram no momento em que a congregação na qual eu estava tinha passado por um grave escândalo, né, que era o escândalo do fundador. E a gente sabe que nenhuma estrutura, nenhuma pessoa sozinha consegue criar uma estrutura internacional gigante, sendo só ele corrupto. Não tem como, sim, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas o cara criou uma cúpula de que pelo menos o protegia, né? E ele sim. pintou e bordou. Ele era, ah, enfim, do meu ponto de vista, foi o maior escândalo da Igreja Católica do século passado. Do meu ponto de vista, eu acho uma pena Sim. que nós não paramos para refletir, e esse é um mau hábito da Igreja, de nós católicos, né? Uhum. Nós não gostamos de parar para refletir muito nos nossos problemas, né? Não Certo. paramos para refletir. A gente acusa, tá, não sei o quê, um acusa o outro, mas parar para refletir como comunidade e dizer, bom, o que que nós aprendemos com uma congregação religiosa que manipulava as vocações, que usava técnicas de manipulação para manter as vocações por muito tempo dentro das suas casas, né, que tinha muito poder econômico, político, mas usava isso para, né, crescer mais em poder, enfim, que destruía qualquer membro que ousasse questionar enfim, era uma ditadura perfeita. Era uma ditadura perfeita. Tanto que nós tínhamos o voto de pobreza, castidade e obediência, e tinha um quarto voto. E era o voto de nunca criticar o superior. E se você ouvisse alguém criticando o superior, tinha por voto que delatar. Agora, veja bem, no direito canônico, o Uhum. voto, Mateus, significa que quando você faz um voto público, não cumprir esse voto é pecado mortal. Então, como é que a Santa Sé autorizou isso? Sim. Enfim, mas isso foi só um grupo da igreja. Tem outros que passam por problemas parecidos. Eu não vou falar o nome, não, porque esse grupo ele costuma processar também. Eu te falo no particular, né? Tá bom. E é o tipo de grupo que tem em Brasília também. Eles têm uma paróquia aí que Sim. a arquidiocese, né, deu para eles administrarem. Mas, resumindo, uma ótima formação, porque nós que éramos os soldadinhos não tínhamos acesso ao que a elite fazia, a elite daquele grupo. Sim. E iríamos ter, possivelmente, se eu tivesse me ordenado sacerdote, crescido hierarquicamente, chegaria uma hora que eu ia ser colocado contra a espada e a parede para ou me corromper ou ser convidado a sair do grupo. Mas há estudos aí que tratam, mostram como eles tinham dinheiro em paraísos fiscais em vários locais do Sim. planeta, investimento em empresas de pornografia, empresas de armamento. Assim, o Nossa. negócio é muito grande. E me lembrou, e aí eu concluo essa parte, que o Papa Francisco recentemente ele convidou que nós olhássemos para a história da igreja sem romantismo. Amemos a igreja do jeito que ela é. Ou seja, essa coisa de recriar aquela história romântica. Não, meu filho. Se eu vivi isso hoje na igreja, e hoje, quem tem coragem realmente de abrir o olho e ver
certas estruturas dentro da igreja, o que não foi em épocas em que o poder sim. político era muito maior. Né? Por isso que o Papa João Paulo II pedia perdão nos anos 90, né? Porque é o ser humano, cara. Jesus criou a igreja e Judas traiu ele. Enfim, Aí, ó. né? No, essa coisa de romantizar demais. Não. A gente ama a igreja do jeito que ela é. Né? E Sim, a igreja sou eu e você, né? Parte sim, daí. sim, Então, não sim, sei se sim, eu expliquei mais ou menos. Óbvio que nesse contexto eu pude trabalhar muito com muitas pessoas de muitos países. Né? O ambiente era muito saudável lá dentro, por incrível que pareça. Não fui abusado, digamos, fisicamente, apesar de ter sido abusado espiritualmente também, psicologicamente. Recentemente eu traduzi um livro para o português do prior da Grande Cartucha, né, da Dom Dimas de Lassus, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né, eu traduzi e revisei, mas foi uma equipe de tradução também. E o livro, o original em francês era Os Riscos da Vida Religiosa. sim. Acredito que foi um nome parecido que colocaram, ele acabou de ser publicado, inclusive depois eu te mando o link. Bacana. E o prior, depois de anos atendendo direção espiritual, ex-membros de congregações religiosas, padres, enfim, ele resolveu escrever um livro falando exatamente sobre a manipulação dentro da vida religiosa católica. Só que ele, veja bem, o cara é religioso, né, ama a igreja, ama a vocação dele, e ele diz: Isso daqui não é para dizer que só acontece dentro da igreja, não, é uma tendência do ser humano. Sim, Que às vezes os grupos eles adoecem. Um grupo adoece, ele pode do nada começar a idolatrar uma pessoa, que é o líder, o fundador, o superior. E essa idolatria cria uma doença psicológica naquele grupo, sim, que vira uma sim, máquina de moer gente, com sim, autorização da Santa Sé. Mas quando a gente fala assim, autorização da Santa Sé, a Santa Sé não tem nada a ver. Assim, a sim, Santa Sé é o centro administrativo da igreja. Sim, vai ter corrupção, vai ter. É ser humano, cara, mas né, o maior milagre da igreja é que em 2000 anos nós católicos não fomos capazes de destruí-la. Esse é o maior milagre da sim, igreja. Né? Assim, é o meu sim, resumo, de certa forma. Da... sim, sim. É o que você falou, né? É difícil quando essas idolatrias, que aí no caso é a igreja, se fugir da idolatria de quem importa, né, que é Jesus, Deus, aí realmente a tendência é destruir, cair tudo. E se a gente realmente vê o que isso é interessante, falar idolatrias para políticos, né, grupos políticos também, é uma tendência ruim, né, para qualquer lugar do mundo. Isso realmente é bem preocupante. Mas assim, da sua vida de monge, como é que foi essa, digamos, essa virada de chave? Quando você saiu do monastério que fala, né? Do Casa monastério para uma religiosa, vida comum, da como casa religiosa para uma vida é, comum. Teve algum choque de realidade ou não? Isso foi menos traumático do que você imaginava? eu atualmente atendo alguns jovens que estão fazendo discernimento vocacional e Certo. conto para eles a minha história. O momento mais difícil da minha vida não foi me decidir a entrar no seminário, foi me decidir, ou a vida religiosa, né? Foi me decidir sair. Foi o momento Sim, mais difícil. Por quê? Eu estava em Roma, eu tinha 15 anos de formação nas minhas costas, nenhum diploma meu com validade civil, em nenhum momento aquele grupo religioso havia sequer recolhido a previdência social, nada. Né? E eles, de fato, esse grupo até hoje não faz isso, nem com os sacerdotes. E você diz, ah, não, mas beleza, é vida religiosa, você tem que viver a pobreza. Sim, mas é prudente você criar os meios de liberdade para a pessoa. E eu vou te explicar por quê. Eu estava diante da ordenação sacerdotal e, naquele momento, faltava um ano para a ordenação.
Eu cheguei para o superior e falei: olha, padre, eu acho que eu não tenho vocação. Eu acho que eu vou fazer um discernimento vocacional, porque, dado tudo o que aconteceu, que saiu à luz do fundador da congregação, eu comecei a refletir. E depois que o Papa Bento XVI me convidou a refletir de certa forma, eu quero fazer um discernimento vocacional, porque eu acho que eu nunca fiz esse discernimento. Sempre na congregação, tudo eram etapas. Eles não deixavam discernir. Eles falavam assim: você tem vocação até que o superior diga o contrário. Então, a cada etapa de formação, que significava pelo direito canônico, que eram momentos que o direito canônico convida a se fazer uma reflexão séria, eles não deixavam você fazer. Eles falavam assim: não, isso é só uma etapa, né? Na Sim, verdade, a gente ficava ansioso de se seríamos ou não aceitos pelo superior para passar daquela etapa, mas não tanto para você discernir o que tinha dentro. E então eu estava com 15 anos nas costas e eu tinha dois caminhos pela frente. Parecia Santo Agostinho. Duas cidades, né? Dois caminhos formam duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens, né? E eu tinha ali, bom, ou me ordeno sacerdote, com formação em Roma, sendo religioso, com toda, né, a glória que isso ia trazer para mim também, humana, de certa forma. Eu ia voltar para o Brasil como sim, sacerdote formado em Roma. Ou sim, eu não me ordenava sacerdote e voltava para Brasília com a mão na frente e outra atrás, sim, aos 30 anos e tendo que começar do zero a minha vida, sem um centavo de ajuda sequer da congregação, sim, porque eles não iam me dar um centavo de ajuda. Me deram um dinheirinho para eu só fazer a viagem, chegar na minha casa e morar com a minha mãe de novo. A maioria dos meus colegas, a pressão é muito forte, Matheus. Eu vi muitos sim, colegas se ordenando padres sem vocação. sim, Tanto que os superiores, a partir do momento que eu decidi fazer um discernimento vocacional, eles não deixaram eu fazer o discernimento. Eles disseram: a gente compra sua passagem amanhã para você ir embora. E eu falei: sim, não, senhor, vocês não podem me mandar embora porque eu tenho votos perpétuos. E com votos perpétuos eu não saio daqui. Eu sei que só a Santa Sé pode me mandar embora daqui, né? sim, Se eu tivesse votos temporários, eles já teriam me mandado embora. E aí eu exigi da congregação que psicólogo, psiquiatra, é, ter atendimento espiritual também fora da congregação, porque eu queria entender o que que tinha acontecido comigo, velho. Eu tinha 30 anos. sim, Eu amava a vida religiosa, né? E sim, aí eu descobri em Roma São Filipe Neri. Ele é o padroeiro de Roma. E eu comprei um livro gigante, assim, que era da biografia dele, junto com vários escritos dele. Ele era um santo muito alegre, né? O santo da alegria, mas um santo muito focado no ponto do discernimento vocacional. E ele dizia que o discernimento era como uma fonte que tinha em Roma, com três tartarugas. Eu rodei Roma e nunca achei essa fonte. E, e ele dizia: cada tartaruga é um aspecto do discernimento vocacional: tempo, oração e conselho. E foi o que eu fiz. Delimitei um tempo, falei: cara, eu tenho um ano para discernir, né? Depois disso, naquela data específica, eu bato o martelo e acabou. Oração e conselho. Conselho, todo conselho possível: psicólogo, psiquiatra, diretor espiritual, confessor, né? E oração, intensificar a minha oração, porque é uma batalha o discernimento. Tem que ser uma sim, batalha. Isso é o que as sim, pessoas não sim, entendem hoje do discernimento. Então, esse foi o Tássio naquele momento em que estava saindo da vida religiosa. Houve um momento naquele discernimento, cara, eu passava noites inteiras chorando, com medo de ir para o inferno. Olha que sim, absurdo você colocar na cabeça de um jovem que ou ele é padre e religioso, ou ele é infiel àquela vocação e vai para o inferno. Cara, isso é um crime. Isso é sim, algo assim, é nojento, mas até hoje existe, né? Grupos religiosos que fazem isso com os jovens. E então eu chorava, eu me contorcia,
Claro, e tinha o processo do discernimento normal. Ah, vou ser religioso, vou ser padre. Não, não, não você. Não, você, não, não você. E aí você fica naquela luta. O discernimento é isso. Até que uma hora você acorda um dia com uma paz, Mateus, que você nunca sentiu na sua vida, cara. E aí você diz: não, eu não tenho vocação. Eu nunca tive sim, vocação, né? Assim, não quer dizer que o tempo aqui foi perdido, não, pelo contrário. O amor amado é eterno. Aquilo que eu amei aqui persevera para sempre. Agora, ah, porque eu amo a vida religiosa não significa que eu tenho que ser religioso. sim. Perfeito, E aí foi entendi. quando eu entendi. E nessa decisão eu vi voltar para Brasília com a mão na frente e outra atrás, praticamente virar um mendigo em Brasília, é o de menos. Porque pela primeira vez eu estou sentindo que estou fazendo a vontade de Deus na minha vida. Uhum, E isso é um discernimento bem feito. Deus me deu essa graça de fazer esse discernimento. E aí foi quando eu mudei para Brasília e comecei a reestruturar psicologicamente, afetivamente, intelectualmente, tentar me encontrar na sociedade. Você imagina um rapaz que entrou com 15 anos de idade e vivia num ambiente totalmente de clausura, praticamente. uhum, Eu não tinha acesso a nada, eu não sabia o que era um cartão de crédito, cara, um cartão de débito, eu não sabia o que era CPF. Eu não sabia o que era um casamento civil. Eu não sabia o que eram as leis. Assim, eu estava. Era um marciano pisando aqui, entendeu? Era um sim. marciano. Você começa. Minha primeira namorada foi com 31 anos, cara. E aí você diz assim: bom, qual conhecimento esse cara tinha de afetividade para poder lidar com as pessoas depois no aconselhamento matrimonial? Não, eu conhecia a teologia moral, mas uma coisa é você conhecer a Uhum, teoria. Não estou falando que você precisa, né, como os outros dizem aí, que o padre ele precisa ter todas as experiências. Não é isso, não. sim, Eu sim, só estou sim. falando que se você isola totalmente a pessoa da sociedade, fica muito difícil essa pessoa depois de inserir ali e interpretar a palavra de Deus para aquele momento. Ele vira um bitolado, um radical, uma pessoa que está em outro patamar psicológico também, Sim, né? E não necessariamente é mais santo, pelo contrário, é uma pessoa que não tem o pé na realidade. Então esse é o Tássio que saiu da vida religiosa, né? O que a gente pode chamar aqui de moceiro, né? sim, Para a vida laical. Eu virei professor de teologia aos poucos, fui correndo atrás, trabalhei com jornalismo católico, traduzi muito para o Vaticano até 2018. Enfim, muita da minha renda vinha de fora, né? Eu ia traduzindo sim. porque algum outro contato eu tinha, né? Ia trazendo para cá. E aos poucos eu fui refletindo e falando: olha, a confusão vai passando. E aí você começa a identificar que naqueles 15 anos, muita coisa boa tinha. Mas tinha Sim, muita coisa boa. Mas muita mesmo. O que que significa um jovem focar na vida de oração, focar na vida de virtude, focar na. Cara, porque a vida não é 880, Matheus. uhum, Então, né, inclusive num ambiente manipulador, como aquele que eu estava, no fundo eu estava me alimentando de verdades profundas da humanidade. E essas verdades, elas eram muito maiores do que o ambiente que eu estava também, né? Então, quando você conhece a antropologia atomista, quando você conhece a base do pensamento do Ocidente, que criou o Ocidente, cara, isso daí não tem valor humano, né? Assim, sim, é algo inestimável. E foi o que eu comecei a recuperar, já com a psicologia um pouco mais tranquilizada. Sou casado, moro em Brasília mesmo, tenho duas filhas, e comecei a ir me encontrando e ajudando outras pessoas nesse processo que agora eu chamo de um processo Tera- terapêutico, né? terapêutico. E assim, e mesmo, Tássio, Isso. pelo, 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 pelo que eu entendi aqui,
talvez o termo não seja o correto, mas até vou chamar de decepção que você tem. Não sei se o termo é essa, a decepção que você teve, a ficha caiu com esse ambiente que você chamou aí de manipulador, mas mesmo assim você não perdeu a sua fé, né? Você não perdeu a sua fé de acreditar naquilo que lá com 15 anos você tinha entrado, buscando alguma coisa, talvez não tivesse tido uma orientação correta, sim, tô tentando entender aí o que que aconteceu, mas mesmo assim, pelo visto, Se você não você perdeu a sua fé, conseguir, né? me manda. Se você conseguir entender, me manda. Porque tem coisas na vida que a gente nunca vai entender, cara. Tem coisas na Pois vida que é, a cara, gente não entende, né? é porque os planos dele a gente demora um pouquinho para entender, né? A gente vai tendo pequenos sinais, mas assim, o interessante é que você não perdeu a sua fé, né? Tanto que continua, acredito eu, tendo essa. Você se identificou como católico, mas não perdeu a fé. E aí você resolveu, depois que você saiu, né, reconstruindo a sua vida, né, contou aí um pouquinho, quando que você resolveu se tornar um terapeuta católico? Foi logo em seguida ou demorou um pouquinho mais de tempo? Não, eu já era diretor espiritual quando eu estava naquele ambiente religioso. E na Certo, direção espiritual, eu tinha tido possibilidade, né, de lidar com facetas humanas que não são tão fáceis de se interpretar. Ah, principalmente na época romana, eu tive muitos cursos de educação da adolescência, de psicologia da adolescência, eu lidava muito com adolescentes, de psicologia também de casais, né? E esses cursos são os que eu trago hoje como fundamento do meu processo legal. terapêutico, fora outras formações que atualmente eu tenho empreendido, né? Agora, é, ao sair daquela realidade, houve uma confusão inicial. E essa confusão, ela foi geral. Imagina você perder o chão, perder tudo aquilo que você acreditava, mas teve algo que, por pura misericórdia do Senhor, e eu digo que é pura misericórdia mesmo, não se abalou. E foi a confiança em Deus. Cara, minha vida virou do avesso. Eu comi o pão que o diabo amassou quando eu voltei. Eu não estava acostumado com muitas realidades e tive que me habituar com elas. Desde relacionamentos, que também passei por relacionamentos abusivos aqui fora, né, até, até encontrar uma estabilidade afetiva, foi uma cruz enorme. Eu vi colegas se suicidarem, Mateus. Eu vi colegas perderem a Caramba, fé e chutarem o balde, né? Assim, grandemente. E eu os entendo profundamente. Porque existe um aspecto no ser humano que é o mais profundo do ser humano e se chama religiosidade. O marxismo nega a religiosidade do ser humano, mas por que ele nega? Porque ele quer se colocar no lugar. Todo sim, aquele que nega a espiritualidade e a religiosidade, ele nega porque ele quer se colocar no lugar. Por quê? Porque é impossível você tirar a religiosidade da natureza do ser humano. Não tem como. É impossível. Você analisa filosoficamente as primeiras civilizações ou resquícios de civilizações tinham aspectos religiosos. Então não tem como, é impossível. A Rússia tentou, não consegue. Hoje em dia tem alguns teóricos europeus que falam que a Rússia é um dos países mais religiosos do mundo. Não estou falando de Putin da nata dos corruptos lá, né? Mas a população. Então sim. você tem ali um aspecto religioso profundo. Agora, cruel, o cruel da manipulação religiosa é mexer com a tua religiosidade. Porque quando mexe ali e sai quebrando tudo, você destrói a psicologia da pessoa no seu mais íntimo, que é a sua consciência. É muito difícil sair dessa situação, Mateus, se não é por pura graça de Deus. Por isso que quando eu vejo ex-padres, Lenin, inclusive, foi seminarista, né? Um grande Sim, assassino russo, e
quem sou eu para julgar? Porque certos traumas, cara, realmente possibilitam uma porta de demonização daquela pessoa, quando se corrompe o aspecto religioso dela. Então é pura graça de Deus que algo se manteve em mim. E esse algo, ele foi me sustentando. Sempre disse para mim mesmo: nunca vou abandonar a confissão. Nunca vou abandonar Cristo na Eucaristia. Agora, por quê? Não sei. Então, esse aspecto, hoje em dia eu entendo que nós católicos temos elementos e ferramentas muito boas para lidar com transtornos mentais também. Quando você lida com uma consciência que se esforça por manter-se na verdade, meu filho, você percorreu 80% já do DSM, que é aquele manual de psiquiatria norte-americano, ou seja, no sentido de cura. Porque o fato de uma consciência buscar a verdade, ela está buscando a Deus. É por isso que na encíclica Lumen Gentium do Concílio Vaticano II se fala que pessoas também, interpretando aquele contexto, aquele conceito extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, né? É, se entende já no Concílio Vaticano II de que sim, pessoas fora da Igreja Católica, nominalmente fora da Igreja Católica, podem se salvar sim, sendo pessoas de boa vontade, pessoas que Sim, buscam a verdade. Quantos estão dentro da Igreja Católica, dizem seguir a Cristo, são batizados, frequentam os sacramentos, mas não seguem a verdade? E vão ser aqueles que Jesus vai falar: não te conheço. Não são só os protestantes. Quantos irmãos protestantes vivem a verdade? E vivem mesmo. sim, Porque, assim, claro que a plenitude está na Igreja Católica. Isso ninguém nega, né? Pelo menos nós católicos. Agora, a divisão dos seres humanos está entre quem segue a verdade e quem não segue a verdade. Então, esse aspecto religioso, imagina, eu tive em congregações, numa congregação, e tenho acesso a outras também, que são perfeitas, né? Enquanto a estrutura, enquanto a ritos, mas não vivem a verdade. E aí tem uma quebra psicológica profunda nos seus membros, que isso gera doença na igreja toda. Praticamente o pecado ele está no nosso coração. Jesus falou: o mal não vem de uhum, fora, sai de dentro. Né? É esse tipo de, né, dinâmica que eu acho que Deus me preservou minha fé, porque Ele quis, porque a fé é dom. A fé não é fruto uhum, de estudo, Mateus. Não é. Não é. A fé não é fruto de estudo de teologia. A fé é puro dom, pura graça. É por isso que eu gosto muito de voltar àquelas historinhas das sentenças dos padres do deserto. Tem muitas historinhas ali que são simples, para você sim. entender como é de Deus que vem a graça, né? E é para ele que vai. E essa graça, ela traz saúde psicológica para a pessoa. Óbvio, se eu lido aqui com pessoas esquizofrênicas, alguém que já chega com uma demanda que exige um especialista que eu não consigo lidar, eu encaminho a pessoa. Não vou ser irresponsável, né? Claro. Encaminho a pessoa para Uhum, colegas psiquiatras, colegas psicólogos, né? Agora, se é uma demanda que dá para ser é, gerenciada por meio dialógico uhum. ou por acompanhamento, para que a pessoa racionalize os seus caminhos e comece um caminho também de busca pela verdade, é ótimo. O que eu tenho visto de crescimento espiritual nas pessoas é maravilhoso. Ai, que maravilha. E normalmente é assim, em que momento, qual é a principal demanda então que você recebe, Tasso? Assim, quando alguém vai te procurar para uma ajuda, assim, segue um padrão ou você já viu de tudo nessa sua experiência como terapeuta? Normalmente as pessoas estão procurando maior intimidade com Deus.
quem me procura diz assim: olha, cara, eu gostaria de ter maior intimidade com Deus. Você diz que é terapeuta católico, como é que eu faço? Eu digo, filho, vamos lá. É, existe um caminho de vida espiritual. Há quanto tempo você não se confessa? Parece até um padre falando. Aí a pessoa diz, ah, cara, faz uns 3 anos. Tem que partir daí, né? Vamos partir desse autoexame, né? Para que você possa se aproximar do sacerdote e pedir o perdão dos seus pecados. Como é que está a sua vida de oração? Cara, eu não rezo. Bom, então vamos lá. Existem esses tipos, né, estilos de oração dentro da igreja, mas existe o princípio de Jesus. Fecha a porta do teu quarto e reza ao Pai que está em segredo. Aí a pessoa diz, tá, mas eu tô com. Aí começa a trazer demandas pessoais. E essas Uhum. demandas são muito pessoais, problemas de relacionamento, problemas com. E aí tem aquele aspecto da escuta. A terapia, muitas vezes, independente da terapia. Os psicanalistas são fera nisso. Porque a psicanálise, muitas vezes o psicanalista ele está olhando assim para você e não fala nada, só fica olhando, né? Por quê? Porque ele está deixando você falar. Essa é a dinâmica da psicanálise. Ele está deixando você falar, falar, falar. Às vezes ele está até lendo um livro, fazendo outra coisa, né? Porque aí de repente ele arregala os olhos assim, e diz: o cara falou algo, né? O que que ele está querendo chegar? Está querendo chegar na sua neurose, para a partir daí fazer um trabalho. Pelo menos é o que eu entendo, posso estar errado, mas pelo menos o Sim, que eu sim. entendo da psicanálise, ela tem esse percurso. Mas é um percurso de escuta também. No caso dele, eu não sei se é tão ativa. No meu caso, procura ser uma escuta muito ativa. Porque todos os problemas, as demandas colocadas aqui, eu vou tentar fazer uma abordagem desde Deus. Como a gente pode, desde Deus, fazer diferente? Então, a primeira coisa que as pessoas procuram é se aproximar mais de Deus. É interessante, porque você diz, nossa, mas eu não deveria ir para o padre dela? Aí É outra exatamente coisa, isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia aí, ou, perguntar. aí outra coisa que eu tenho notado, muita carência sacerdotal. Infelizmente, muita. Tem muito padre pop na internet? Tem. E eu admiro Sim. muitos deles, sigo eles e sei que o trabalho de pregação do sacerdote é fantástico. Mas quantos padres, ainda pagando, se dispõem para conversar com você semanalmente por 1 hora? Uhum. Eles não têm tempo, cara. É impossível, né? Então, por que então não criar, inclusive leigos, formados no aspecto terapêutico, psicológico, de direção espiritual? Que o Papa Francisco, inclusive, trazia essa ideia em 2018. Os leigos podem ser diretores espirituais. Quem diz que é Uhum. só padre? Não tem padre para isso. Vai virar o quê? Artigo de luxo? Não, só porque eu sou do movimento Y ou X, aqui tem direção espiritual. Ótimo, beleza, você é da elite. É Sim. isso. Então a senhorinha lá, que eu atendo muita gente de setores periféricos também. Óbvio, eu não faço caridade. É meu trabalho, né, Matheus? Claro, Você claro, viu meu claro. histórico? Só que eu tenho preços também de sociais. Inclusive, eu tenho pessoas que eu atendo gratuitamente. Eu tenho uma porcentagem de 30% ali, 20 a 30% que eu atendo gratuitamente, né? E, e não coloco preços que tem aí em Brasília, né, de terapias. É preço mais acessível, porque se trata de uma terapia espiritual. Então, é um Perfeito. acompanhamento para crescimento interior, Bacana, né? muito bom, muito bom. Interessante, né? E como você falou bem no início, né? Não é chancelado aí oficialmente pela Igreja Católica, né? Isso. Essa sua. Mas é algo que eu tenho certeza que deve ter uma demanda muito grande. Porque é o que você falou, as pessoas hoje realmente estão carentes, né? Estão carentes de uma direção espiritual. É só ver como é que hoje o nosso mundo está, né? E você também atende casais, Tássio? Você chega a atender muitos Atendo, atendo, casais? já Atende? atendo até porque eu trago essa experiência da vida religiosa, que eu atendia mais casais. Agora a dinâmica é um pouco diferente, né? Com o casal eu tento primeiro atendê-los pessoalmente, né? Olha, nós somos um casal, você poderia nos atender? Sim, mas primeiro vamos fazer um trabalho individual.
Por quê? Ah, entendi. Porque se cada um se acerta com Deus, é muito mais fácil depois eles se acertarem entre si. Tem sido Sim. a minha experiência. Em casos normais, não estou falando de violência doméstica, né? Em Não. casos em que a Sim, pessoa sim, parta para situações extremas, em que aí precisa colocar o judiciário no meio, né? Mas sim. em situações normais de tensão, muitas vezes ambos estão se esforçando humanamente para manter o relacionamento, mas eles abandonaram a vida espiritual. Então Uhum. eles têm o sacramento, que é um dom e uma força enorme, e não estão sabendo usar essa ferramenta. É como se tivesse um super carro 4x4 e estão brincando com ele ali no Parque da Cidade, em Brasília. Né? Em vez de Entendi. vir aqui, ir lá para Minas, na Serra da Canastra, né? E colocar aquilo. Enfim, o sacramento do matrimônio ele tem que ser usado também como dom Sim. de graça, mas para isso você, cada um. Cara, às vezes eu falo para os jovens: case-se. Tem muita gente aí na internet que diz, né? Case-se com fulano que faça isso, case-se com fulano que faça o outro. Eu digo, cara, case-se com quem se confessa regularmente. Simples. Uhum. Significa que reconhece os próprios erros e Sim. tem a força de Deus. E ponto final. Porque não tem anjo, você não vai casar com anjo. Dificuldade vai ter em tudo que é canto. Agora, se a pessoa reconhece a sua debilidade, se coloca e é capaz de se ajoelhar diante da misericórdia do Senhor, no trono da misericórdia do Senhor, velho, por favor, claro que vocês estão construindo algo sólido. Então, parte daí. Por isso que eu costumo, primeiro individual e depois em alguns momentos, porque se você junta também os dois na hora, pelo menos é a minha experiência, vira um banho de sangue, né? Sim. Começam a falar, Depende, fala do outro e fala de um, e aí acaba é, que não dá dependendo do certo, né? caso, vira um Entendi. banho de sangue, quando não tem maturidade. Então você tem que adquirir primeiro, né, o caminho de maturidade individual. Sim, sim. Corrigir primeiramente a si para depois tentar se, se ajustar com o outro. Perfeito. Cara, o Maravilha, percurso maravilha. espiritual ele é individual, né? Não tem jeito. E comunitário ao mesmo tempo. A fé ela é individual e comunitária. Entendi, perfeito. Não, maravilha, maravilha, Tassi. Nós estamos chegando aqui no final aí do nosso episódio. Foi bem esclarecedor, muitas coisas, né? Muitas coisas interessantes que a gente conversou aqui. E como é que faz para o pessoal te achar? Quem quiser conversar aí com o Tássio, marcar vou chamar de consulta, tá? Uma Uma consulta, um bate-papo. consulta. Como é que o pessoal te acha aí? Eles podem mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, né? Que normalmente é a Perfeito. Bárbara que atende, né? Que é Sim. 61996449753. E no meu site também, www.tassiosiqueira.com.br. Né? Depois eu te faço aí o link, porque Tasso é com TH e C. Meu pai me Ah, ajudou a, perfeito. meu pai me ajudou a me alfabetizar mais cedo, né? Porque eu tive que ficar soletrando meu nome desde pequenininho. Né? É verdade, a grafia ela é diferente, né? Normalmente eu conheço É, com dois S, né? tem de tudo aí. Sim, não, Né? E eu bacana. tenho também o Instagram, né? Que é Tássio Terapeuta. E aí a Ah, pessoa pode perfeito, entrar em perfeito. contato ali. Ah, maravilha. Pode deixar que eu vou colocar lá na descrição do vídeo e dos episódios, tá? O pessoal poder, quem se interessou aí, entrar em contato, tá bom? Então, tá, sim, deixa aí a sua, quiser deixar uma mensagem final para quem ouviu o nosso papo, que está procurando uma ajuda espiritual, fique à vontade aí para deixar suas considerações finais. Matheus, a gente está próximo do Natal, não sei quando que você vai publicar o episódio, mas o esvaziamento que Deus se fez não é para a gente passar despercebido, né? Na teologia se usa o termo da kenosis. Você está vendo o infinito cabendo no finito, num copo. Um oceano, quase aquela visão de Santo Agostinho, do oceano entrando no buraquinho na praia da areia. É algo extraordinário. É algo para a gente
ajoelhar, contemplar, meditar, chorar, pedir perdão e falar: esse evento é muito, mas muito maior do que qualquer preocupação de guerra atômica, do que qualquer preocupação de fim do mundo agora com essas crises internacionais. A gente está diante daquele que tudo pode. E ele pode mesmo. Ele transforma a minha vida. Ele transforma a sua vida. Quando a gente entra numa vida de oração, do nada, aos poucos, você vai vendo a sua vida entrando no eixo. E pode acontecer qualquer coisa que você começa a ter uma paz interior. Então, o convite para nós católicos é pararmos de viver na superficialidade, porque nós temos tudo, cara, para vivermos com paz interior. Nós temos a ferramenta ideal, são os sacramentos. Nós temos tudo. Jesus nos deixou Ele próprio aqui. Então, que o Natal seja todo dia na nossa vida. Que a gente crie hábitos de vida interior para lidar com esse mundo invisível que nos ataca. Porque no Pai Nosso, quando nós falamos e pedimos livrai-nos do mal, não é um mal qualquer, é um maligno. Existem forças espirituais que, ultimamente, parece ser que elas invadiram a face da Terra. Parece ser que o inferno está vazio no sentido de que ele está todo aqui. Uhum. A guerra espiritual está muito mais intensa. Então é muita inocência passar por esse mundo pensando que você não está numa guerra já. Nós estamos no fronte de batalha. E a nossa alma está em jogo. Então, não é um convite para a gente simplesmente fingir que as coisas estão indo bem. Não é psicologia positiva. Cara, independente se a pessoa vem aqui comigo, bate a porta com outro padre, outra pessoa, outro leigo que esteja oferecendo acompanhamento, sai da tua zona de conforto. Começa a se dar conta de que a tua alma está em jogo. E se entrega a esse menino Jesus, que ele é simples. É simples, não precisa de técnicas absurdas. Fecha a porta do teu quarto e reza ao Pai que está em segredo. É só isso. E começa a trilhar o caminho da verdade. E eu concluo com isso. Sabe o que é jejum, segundo os padres do deserto? São João Cassiano. Jejum é deixar de cometer aquele pecado do qual você já se arrependeu. Não é ficar inventando histórias absurdas. Jejum, o princípio do jejum é esse. Larga o pecado. Abraça a vida de oração. E você vai ver a tua vida mudar, cara. É isso, né? É isso, muito bom, maravilha, muito bom, Tássio. Te agradeço aí imensamente, viu, pelo convite, pelo seu tempo, tá? E para quem nos ouviu aí, não importando aí a plataforma que você ouviu, no Apple, no Spotify ou no YouTube, deixa aí o seu joinha, faça seu comentário, tá bom? E nos siga aí para poder acompanhar os próximos episódios. Tá bom, pessoal? Tássio, muito obrigado, viu? Forte abraço, fica com Deus aí, meu cara. Obrigado, Matheus. Tchau, até mais. Até mais.